E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Como é bom voltar para conversar com vocês aqui no Aeroporto Pinto Martins, gravando esse vídeo. Os atletas do Ceará já passaram, já viajaram com destino a Minas Gerais, onde o Ceará vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Se você está vendo esse vídeo já no sábado, os caras viajaram na sexta-feira, vídeo no sábado, vídeo atrasado, acredito que não, porque eu vou passar alguns detalhes que vão servir para você entender como é que deve ser esse Ceará para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Quero dizer para vocês, como sempre, que feliz por encontrar todos vocês aqui mais uma vez e que a minha oração por vocês segue sendo a mesma. Que Deus abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Como é legal compartilhar as informações com vocês e tê-los aqui no vídeo. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre esses atletas que embarcaram. Eu vou trazer aí a lista dos 23 jogadores e a gente vai destrinçar como, dentro desses 23 que viajaram, o Condé deve colocar o time do Ceará. Não é chute e dessa vez também não é a minha avaliação do time, mas pelo que ele fez de treinos na semana, qual o time do Ceará que deve entrar em campo para enfrentar o Atlético Mineiro, e eu vou contar para vocês como ele chegou a essa escalação. Também as ausências. O time já não contou nas últimas duas partidas com o Marcos Vitor e com o Dieguinho. Essa será a terceira na sequência sem os dois. E por que eles ficam fora mais uma vez? Já que tinha uma boa possibilidade deles retornarem para a equipe no Ceará nesse jogo. A semana começou com o pensamento do Dieguinho, né? E depois terminou se imaginando que o Marcos Vitor voltaria. Só que as contusões acabaram tirando os dois jogadores da partida. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E mudanças, o time titular terá mudanças. Já deu para perceber de cara que as mudanças iriam acontecer, porque o Lourenço está suspenso e ficaria fora já do jogo de qualquer forma. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Tem uma outra mudança por opção do técnico Léo Condé para essa partida. Então tudo isso a gente conversa nesse vídeo. Minha sugestão, meu pedido, na verdade, minha solicitação é que você deixe o seu like. Ele é sempre bastante importante para todos nós, né? Deixar o like significa que você aprovou o nosso vídeo. E essa aprovação faz com que a plataforma, o YouTube, entenda o seguinte: esse vídeo é bom, né? Pessoas com esse perfil gostam, vou passar para outras pessoas com esse perfil e você acaba cooperando, ajudando com a gente. Eu agradeço demais por conta disso. Também quero pedir para você que, se você tiver aquele amigo, aquela amiga que gosta das notícias do Ceará, que você compartilhe o nosso vídeo. Tem aquele grupo, né, dos seus amigos? Está na hora de você também cooperar conosco, compartilhando o seu vídeo, o nosso vídeo, na sua plataforma de mensagens preferida. Pode ser o Telegram, pode ser o WhatsApp. Você pode compartilhar o nosso vídeo e a gente agradece demais pelo seu compartilhamento. Muito obrigado, amigo, amiga. Também o seu hype é importante. Agora, o YouTube está trabalhando com hype para jogar o vídeo para mais pessoas. Você vai lá na palavra hype e aperta. Você vai saber se tem pontos de hype. Se você tiver pontos de hype, eu peço que você divida esses pontos conosco, né? Nos ajude. Gaste alguns dos seus pontos de hype com a gente, jogando o nosso vídeo para cima. Eu agradeço demais pela sua ajuda, pela sua cooperação, além da sua audiência aqui conosco. E quero dizer para vocês que a dica continua do nosso especialista elétrico. Se você tem algum problema com energia elétrica na sua casa, de vez em quando dá algum problema, tem aquela lâmpada que apaga, acende, você já trocou, sabe que não é a lâmpada, é alguma coisa no seu circuito elétrico, então chame o nosso especialista. Se você ainda tem que apagar a rede da sua casa, né, desligar a rede da sua casa, lá fora, no equipamento da própria Enel, você precisa
do nosso especialista elétrico, porque ele vai colocar dentro da sua casa a condição de você apagar parcialmente ou totalmente a iluminação da sua casa quando você precisar fazer alguma coisa. Então, o especialista elétrico está aí para te ajudar. Aquele interruptor que não funciona, não acende mais a luz, aquela tomada que não está servindo nem para você carregar o seu celular, aquele local onde, se tivesse uma tomada aqui, iria ajudar demais, aquele local onde um foco de luz está faltando, tudo isso o especialista elétrico resolve. Entra em contato com ele, ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Agora vamos a uma mensagem de Primos Motopeças, e quando a gente voltar, você vai saber qual o time do Ceará para enfrentar o Atlético Mineiro. O que o Condé pensou durante a semana e por que ele não terá no jogo nem o Marcos Vitor e nem o Dieguinho mais uma vez. É um instante só, recado de Primos Motopeças, já já a gente volta. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E aí, galera, jogadores do Ceará embarcaram, eles vieram exatamente por aqui, fazendo esse caminho que eu estou fazendo, e vieram até ali, aonde acontece o embarque, né? Tá vendo aquelas catracas ali? Né? São onde os jogadores embarcam. Eu vou chegar ali mais pertinho para mostrar para vocês como é que acontece esse embarque, né, dos atletas do Ceará. Ali, algumas pessoas ali embarcando. Você observa ali como é que esse embarque acontece. O pessoal ali coloca o comprovante de passagem aérea, em alguns casos digital, em outros ainda de papel, e aí os jogadores por ali embarcam, deixando aqui a capital cearense depois, né? Os jogadores embarcam aqui no aeroporto Pinto Martins. Hoje o voo foi fretado, esse voo do Ceará para Minas Gerais, e com a chegada, a saída 2 da tarde, e a chegada lá às 4h30. Já disse, não importa se você está vendo o nosso vídeo depois, já neste sábado, ou se você ainda vê o vídeo na sexta-feira, não importa, porque as nossas informações são interessantes em relação ao time do Ceará e a como será a formação do time para enfrentar o Atlético Mineiro. Então, primeiro embarcaram 23 atletas, como você vê aí nas nossas imagens, os goleiros Bruno e Fernando Miguel, os laterais são 2 goleiros, o Bruno e o Fernando Miguel, 4 laterais, o Fabiano, o Rafael Ramos, o Matheus Bahia e o Nicolas, são 4 zagueiros, o Marlon, o William Machado, o Éder e o Lacerda são 4 volantes, o Richardson, o Vinícius Anocelo, o Fernando Sobral e o Lucas Lima são 3 meias, o Vina, o Mugni e o Rodriguinho. O Rodriguinho também pode atuar como atacante, mas estou colocando ele aqui como opção para meia. As últimas vezes que nós o observamos, a última vez que ele entrou, inclusive acabou sendo expulso, né, contra o Vasco da Gama, o Léo Condé utilizou como meia. E os atacantes, o Galeano, o Fernandinho, o Pedro Raul, o Ailon, o Paulo Maia, o Luca, são esses os 6 atacantes que viajaram, que compõem a delegação do Ceará em Minas Gerais para esse confronto diante do
Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O técnico Léo Condé não teve, portanto, do seu grupo, os atletas que se imaginava que poderiam voltar para essa partida. O que se imaginava para esse jogo? 2 atletas que ficaram fora das últimas 2 partidas do Ceará, contra Sport e Botafogo, poderiam voltar. Por quê? Porque no último boletim médico, durante a semana, todos os 2 já tinham dado um passo à frente nas suas recuperações. O Dieguinho bem mais próximo da recuperação, porque já estava em transição no último final de semana, e o Marcos Vitor já estava com a fisioterapia. Então, 2 atletas que estavam se recuperando. Então se esperava o quê? Que o Dieguinho voltava, porque ele estava já fazendo uma transição. Contudo, o Dieguinho voltou a sentir logo nos seus primeiros dias de trabalho na semana e voltou a ser tratado pelo departamento médico. E o Marcos Vitor seguiu a fisioterapia. Houve um momento em que entenderam que havia a recuperação. Ele participou do treinamento de sexta-feira à tarde no Vovozão e tudo indicava que no sábado ele viajaria. Só que no sábado pela manhã, no último treinamento, ele acabou voltando a sentir o calcanhar e também ficou fora. Ou seja, o Ceará segue sem esses 2 titulares, sem o Marcos Vitor, uma ausência na zaga, sem o Dieguinho, a ausência no meio-campo, 2 titulares hoje importantes da equipe do Ceará, que já ficaram fora contra o Sport e contra o Botafogo, também estarão fora contra o Atlético Mineiro. Eles sequer seguiram com a delegação do Ceará. Some-se a isso que o Ceará não tem outros 2 atletas importantes. Um deles, titular da equipe, o Lourenço, que está suspenso, completou a série de 3 cartões amarelos, e o Pedro Henrique também está suspenso. O Lourenço, titular, já abre uma vaga no time. E em relação ao Pedro Henrique, apesar de não ser titular, tem sido um jogador muito importante, tem entrado nas últimas partidas do Ceará, inclusive em muitas delas feito gols, assistências, mas 3 cartões amarelos, ele vai ter que cumprir a suspensão automática e também não estará em campo para essa partida. O que o Condé fez durante a semana? Bem, o Condé, a princípio, ele entendeu que com a ausência do Lourenço, que é o titular suspenso, ele poderia contar com a volta do Dieguinho. Isso não se confirmou pelas dores que o Dieguinho sentiu durante a semana no retorno ao departamento médico. O Condé optou pelo Richardson ali no meio-campo. Nos outros setores, o time foi mantido, mas nos últimos treinamentos da semana, ao invés do Mugni, quem treinou como titular foi o Vina. Então o Vina sempre treinando como titular, um trio de meio-campo com Richardson, Vinícius Anocelo e Vina, e o Mugni sempre entrando depois durante os treinamentos. Isso pode significar uma dúvida do treinador entre Vina e Mugni, ele querer ver um pouco mais do Vina nos treinos, ou pode significar que o Vina joga, mas que, como é um jogador que vai fazer sua primeira partida iniciando pelo Ceará desde que retornou, talvez ele não tenha o suporte físico para os 90 minutos, e o Mugni vai substituí-lo. Isso já está sendo testado, ou seja, treinado durante a semana. Pode significar uma coisa ou outra, mas é uma tendência que o Vina faça a sua primeira partida como titular diante do Atlético Mineiro neste sábado na Arena MRV, às 4 da tarde. Portanto, Bruno, então, no gol, o Fabiano na lateral direita, Marlon e o William Machado como a dupla de zaga e o Matheus Maia na lateral esquerda. O meio campo terá Richardson, Vinícius Anocelo e o Vina, e o setor de ataque com Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Portanto, deve ser esse o Ceará para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, como eu disse, neste sábado às 4 da tarde. O que eu penso disso? Primeiro, entendo que é terrível você, de novo, não contar com 2 titulares que vêm jogando tão bem, como os casos do Marcos Vitor na zaga e Dieguinho no meio campo. O Ceará se ressente já nessas 2 últimas partidas dos 2. Não dá para dizer que é só pela ausência dos 2 que o Ceará não ganhou do Sport e não conseguiu pontuar diante do Botafogo, mas que fizeram diferença, que esses 2 jogadores fazem muita falta, que são hoje titulares absolutos da equipe. Essa é uma realidade incontestável. Segundo, o Ceará não contar com o Lourenço
também ruim, porque é um jogador que lá mesmo em Minas, no jogo contra o Cruzeiro, onde o Ceará saiu de um resultado de derrota por 1-0 para virar o jogo por 2-1, o Lourenço fez uma excelente partida. Então é um jogador que tem muita qualidade no bater na bola, também faz um pouco da marcação, não é um exímio marcador, mas o trato dele com a bola faz toda a diferença para o meio-campo do Ceará. Então é uma perda considerável o Lourenço. Por outro lado, eu entendo que para um jogo como esse, um meio-campo com uma marcação mais forte seria interessante. E se o Zanocelo, que também tem um bom trato com a bola, está mantido, o Ceará tem o Richardson aumentando o poder de marcação do meio-campo, algo que eu aprovo para essa partida contra o Atlético Mineiro. E a entrada do Vina só é a demonstração de que ele, com o seu futebol nas últimas partidas, tem ganho a condição de titular. O Vina tem feito boas partidas, tem jogado, tem entrado muito bem, tem demonstrado uma qualidade de acelerar o jogo, fazer com que a partida fique mais rápida, diante, não de velocidade, porque ele não é um jogador de velocidade, mas da velocidade que ele aciona os seus companheiros assim que a bola chega para ele. Eu acho que isso pode ser muito importante para o Ceará. No setor de ataque, não vejo por que modificações. Então, concordo com a manutenção do Galeano, do Fernandinho dos lados, do Pedro Raul no setor ofensivo, mas também lamento a falta do Pedro Henrique, que tem entrado muito bem nos últimos jogos, exceto a partida contra o Botafogo, onde ele entrou muito mal e tomou esse cartão amarelo totalmente à toa. Nos outros jogos, o Pedro Henrique vinha entrando muito bem, e acho que poderia ajudar muito e acaba sendo uma ausência, né, uma opção a menos que o técnico Léo Condé vai ter para esse jogo. Por outro lado, tem a opção do Luca. Não que eu acho que o Pedro Raul merece perder a condição de titular. Mesmo sem marcar gols nos últimos jogos, entendo que ele segue sendo um jogador importante. Mas jogador de frente não deve jogar sempre 90 minutos. E eu entendo que quando não der para ele, não deve ser o Ailon a entrar, e sim o Luca, e dessa vez o Luca é uma opção e seguiu com a delegação do Ceará. Talvez seja a oportunidade da estreia, né, da primeira vez do Luca entrando na equipe do Ceará. Claro que vai depender muito da partida, das situações do jogo, mas é uma possibilidade, algo que eu gostaria muito de ver. A gente fica olhando para o elenco e todos os jogadores já tiveram condição de jogar alguma vez, a gente viu jogar pelo Ceará. O Luca, do profissional, ainda não. Então, existe uma curiosidade do que ele pode entregar como um centroavante que talvez tenha algumas características diferentes do Pedro Raul, e isso possa ajudar ao próprio Condé, ao próprio time do Ceará, em alguns dos momentos que o Ceará ainda vai viver nesse campeonato brasileiro. Eu quero a sua opinião, você pode deixar seu comentário aí com a gente. Você sabe que eu mesmo é que vejo todos os comentários, eu mesmo avalio os comentários de vocês e converso com vocês. Muitas vezes faço perguntas e a gente acaba batendo papo pelos comentários. Eu observo, dou meu ponto de vista, ou agradeço, porque vocês obviamente têm direito às suas opiniões. Então, não esqueça de deixar o seu comentário, ele enriquece o nosso canal. Também não esqueça de deixar o seu like, é sempre muito importante, a sua aprovação, como eu sempre digo para o canal. Então, o seu like, seu joinha, gostei, ok, legalzinho, o que você gostar de chamar, não importa. Importa que você aprove o nosso vídeo e a plataforma vai ampliar o alcance do vídeo com a sua aprovação. Eu agradeço demais isso. Não esqueça de deixar também esse vídeo para outras pessoas. É o compartilhamento, você vai lá, compartilha com o seu grupo preferido, com seus amigos, torcedores do Ceará, que certamente vão ficar felizes em acompanhar as nossas informações. Está na hora também de você ser mais um inscrito no nosso canal. O que está faltando para você se inscrever? Chegar à página principal? Olha, se você tem dificuldade de chegar na página principal, você clica aqui abaixo, no primeiro link da descrição. Você vai na descrição, tem o primeiro link te leva direto para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica, na mesma hora vai virar um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar conosco, podendo ser um daqueles que primeiramente recebe o nosso vídeo para ter todas as informações que estão disponíveis. Então, agradeço muito sua participação conosco, o seu comentário, o seu like,
o seu hype, o seu compartilhamento e a sua inscrição conosco no canal. Agradeço a todos vocês que já são inscritos há muito tempo, acompanham os nossos vídeos, não deixem de comentar, não deixem de participar conosco, até porque o nosso compromisso continua vivíssimo. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!